de humildade e simplicidade. Um homem de nome comum. Todo mundo naquela época se chamava Jesus. Você entrava numa casa com 5 filhos, como é o nome desse? Jesus, 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 Jesus. E o Jesusinho que está vindo. Se Jesus viesse hoje, Rosivaldo, eu acho que ele se chamaria Enzo. Dizem os estudiosos, os seminaristas, tem muitos seminaristas por aí, que o próprio Barrabás, quem lembra de Barrabás, diz que o nome dele também era Jesus, Jesus Barrabás. E os pais dele, os pais que Deus escolheu para ele, José e Maria, o que dizer deles? Pessoas simples, uma adolescente, um carpinteiro. O lugar de nascimento, irmãos, você acha que Jesus nasceu com refletores, com paredes pretas? Não! O lugar que Jesus nasceu tinha cheiro de esterco, numa cidade pequena. Parece que Deus cuidou de tudo no detalhe para me ensinar alguma coisa. Parece que Deus cuidou de tudo para ensinar alguma coisa para essa igreja, essa noite. Porque até os 30 anos de idade, Jesus era um anônimo. E quando eu penso na minha arrogância, quando eu penso na minha vaidade, na nossa, eu sinto vergonha. O Rei dos Reis, igreja, o Senhor dos Senhores, Ele andou ao lado da sua criação e nos tratou como iguais. Ele inicia o seu ministério. E ele vai até o Jordão, Sandro. Porque lá no Jordão tinha um cara maluco, vestido com pelo de camelo, comendo gafanhoto com mel. Quem aqui já comeu gafanhoto? Ninguém? O cara comia gafanhoto com mel. Morava no deserto. E lá ele batizava as pessoas. Mas ele dizia: olha, eu estou batizando vocês, mas está vindo um outro depois de mim. Olha, eu estou batizando vocês, mas virá outro. Olha, logo virá alguém. Eu estou batizando vocês com água, mas virá alguém, igreja, que os batizará com fogo. E Jesus está indo nessa direção. Mas quando João vê, ele logo identifica. Ele diz: é esse. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando a tensão que João estava, a adrenalina. Eu confesso para vocês que eu estou pregando aqui debaixo dos olhos do pastor João e eu já fico nervoso, pastor. Eu fico apreensivo. Eu fico imaginando João, que anunciou por tanto tempo o Messias, o Jesus, e agora está de frente para ele. Mas, irmão, Jesus vem e me dá mais uma lição de humildade. Ele entra no rio, e eu imagino, João pensando: agora o mestre vai me batizar. Eu fico imaginando a expectativa dele. Agora Jesus vai me batizar. Eu vou ser batizado pelo próprio Deus. Mas, igreja, Jesus olha para ele e diz: eu preciso que você me batize. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que Jesus ensina fazendo e não falando. Porque a minha avó, Mara, dizia que falar até papagaio fala. Porque subir aqui e falar é a coisa mais fácil que tem nesse mundo. Mas Jesus não ensinava falando, ele ensinava mostrando o que precisava ser feito. E João deita Jesus na água. E na hora que Jesus se levanta, irmãos,
uma voz vem do céu. Deus Pai dizendo: esse é o meu filho, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desce como uma pomba, e a Trindade se manifesta naquele momento. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, igreja. Para aí não, Lucas, tu achou que parava aí? Mas ele vai, e ele vai escolher os seus 12 discípulos. E a gente pensa, não, ele vai escolher 12 sacerdotes. Ele escolhe pescadores. Ele escolhe cobradores de impostos. Homens comuns, com histórias diferentes, mas histórias comuns. Jesus vai junto com eles e realiza inúmeros milagres. Cura a mulher com fluxo de sangue, ressuscita Lázaro, cura cego, leprosos, paralíticos, liberta endemoniados. Jesus ama as crianças e trata elas de uma forma que ninguém tratava. Em meio às mazelas da religião, Jesus abraça uma prostituta, Jesus janta na casa de um corrupto. Irmãos, eu aprendo muito com esse Jesus. Não o da religião, mas o Jesus da palavra, igreja. Tem uma vez que ele pega um chicote, mano, e ele entra no templo, e ele expulsa os comerciantes picaretas dentro do templo. E não era camiseta, irmão, abre a tua mente. Não era a camiseta do retiro que ele estava vendendo aí da igreja, pelo amor do Senhor. Não era boné que eles estavam vendendo. Jesus expulsa aqueles que estavam enganando o povo, aqueles que trocavam o dinheiro, aqueles que roubavam, lesavam as pessoas que chegavam lá. Não vai me proibir de vender boné aqui dentro da igreja. Não é essa a ideia. Jesus ama todas as pessoas, irmãos, inclusive os abandonados. Ele cria vida aonde não tem vida. Jesus, diferente de nós, dá inúmeras chances para cada um. Esse é o lindo Jesus que eu sirvo, irmãos. Mas chega a hora de cumprir o seu propósito. E os discípulos não estavam preparados para aquilo. A maioria deles não estava pronto, a maioria não tinha entendido, os judeus não entenderam, Israel não entendeu, ninguém entendia o que estava acontecendo, mas ele precisava continuar. Sabe quando as pessoas não entendem o que você está fazendo? Sabe quando as pessoas não entendem o que é que você está buscando? Deus está dizendo para você essa noite: continua no seu propósito, continua no propósito que Deus tem para a tua vida, mesmo que as pessoas não entendam. Nunca se limite às pessoas, avance no propósito que Deus tem para a tua vida. Se você se limitar às pessoas, você vai pro buraco com elas. Se você se limitar às pessoas, você morre e elas também. Mas se você focar na visão, se você focar no propósito que Deus tem para a tua vida, o Senhor alcança pessoas. Nenhum deles estava pronto. Mais de 3 anos caminhando com Jesus, e eles não tinham entendido. E eu creio, irmãos, que alguns de nós também ainda não entendeu. Jesus chama os 12 discípulos agora para um jantar, uma reunião de despedida para aqueles que foram a família dele durante esses anos, que caminharam com ele, que comeram, dormiram juntos, que viajaram, que presenciaram experiências sobrenaturais incríveis com o Senhor. Ali era o último encontro antes de iniciar a sua despedida aqui na terra. Jesus chama eles, e eu fico constrangido mais uma vez, igreja. Jesus, ele pega uma bacia, Jesus pega uma toalha e ele diz: antes da gente comer, eu vou lavar o pé de vocês. Eu não sei se você consegue entender, irmãos, mas esses homens andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram o mestre fazer milagres. Eles viram o mestre ressuscitar mortos.
Eles viram coisas extraordinárias, maravilhosas. E agora eles veem o Filho de Deus, o próprio Deus na terra, se ajoelhar diante deles, pegar uma bacia e uma toalha e dizer: tira o tênis, tira a meia, porque eu vou lavar os teus pés. Eu vou tocar a minha mão na tua sujeira. Eu vou tocar a minha mão nos teus pés empoeirados. Jesus estava dizendo: se eu não tocar na tua ferida, se eu não tocar na tua sujeira, você nunca poderá ser um discípulo meu. É uma prova, irmãos, tão linda, porque eles tiveram a oportunidade de ver Jesus mostrando o que era ser humildade, o que era ter humildade. O Jesus que fazia milagres e coisas extraordinárias, agora de joelho diante deles, lavando os pés dos discípulos. A gente não pode, irmãos, se perder aqui. A gente quer, e a gente está caminhando para ser uma igreja contextualizada, onde os nossos filhos, os nossos netos ainda não tenham, possam adorar a Deus, possam estar na presença do Senhor, possam ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o reino de Deus não é refletor, nem microfone, nem caixa de som. Não, o reino de Deus não são essas paredes. O reino de Deus é uma toalha e uma bacia. É mais simples do que você pode imaginar. Se Deus não puder lavar os teus pés, se Deus não colocar a mão na tua sujeira essa noite, você nunca vai ser um cristão verdadeiro. A Bíblia diz: continuou a janta, e logo depois do partir do pão e do tomar do vinho, o Espírito de Jesus se entristeceu profundamente. Diz que uma grande angústia tomou conta dele naquele momento. O que é que você faz quando você está triste? O que é que você faz quando você está angustiado? O que é que você faz quando a tua alma está abatida? A Bíblia diz que Jesus se angustia tanto, e ele diz: eu preciso orar. Então ele vai para o monte, e ali ele passa um dos piores momentos da sua vida, irmãos. Era tanta pressão espiritual, era tanta pressão, que ele começou a suar gotas de sangue. E isso ocorre, irmãos, segundo os especialistas, quando pequenos vasos sanguíneos começam a se romper, devido a uma extrema ansiedade, e ele começa a sangrar. E ele tinha levado amigo, hein? Ele tinha levado 3, eles estavam dormindo lá. Cuidado, não está nem aqui no script, mas cuidado quando você fala: ora por mim, que teu amigo pode estar dormindo. Não é que é maldade, ele pode estar dormindo. Você diz: ora por mim, mas bota o teu joelho no chão e ora. Até me perdi aqui. Ele começa a sangrar, irmãos. O Filho de Deus, mais uma vez de joelho, chorando, orando, sangrando. E ele diz ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim essa dor. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. De madrugada, irmãos, surgem as lâmpadas em meio à escuridão. No meio das árvores pode ver alguém se aproximando. E Jesus, presta atenção no que eu vou dizer. Você acha que ele saiu correndo? Ele se entregou. Ele não foge da sua prisão. Presta atenção, igreja. Não fuja das suas lutas, das suas batalhas. Ele sabia que não ia ser fácil, mas ele não fugiu. Ele não correu do propósito que Deus tinha para ele. Ele ficou ali. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele permaneceu firme. Então aparece Judas e dá um beijo em Jesus, entrega o mestre sem ressentimentos abençoa Judas. Então ele é preso. Dali ele é levado a um homem chamado Anás, onde ele é surrado, espancado. Jesus é rodeado de judeus, e durante o espancamento eles chamavam ele de falso profeta, de perturbador de Israel, mentiroso, difamador, blasfemo. E ele é torturado.
E depois de estar com Anás, irmãos, eles enviam ele para Caifás. E mais uma vez, diante desse homem, ele é espancado. Tentam interrogar, mas Jesus em silêncio. Jesus sai de lá. E agora levam ele diante de Pilatos, porque queriam a morte. E os judeus não podiam sentenciar a morte. Levam ao governo romano. E Pilatos olha para Jesus. E ele diz: não há o que fazer. Não há acusação contra ele. O que vocês estão falando não tem nada a ver. O que vocês estão falando não é suficiente para condenar ele. Eu vou mandar ele para outro lugar. Então manda para Herodes. Lá ele vai saber o que fazer. E Jesus mais uma vez é arrastado agora até Herodes. E lá, adivinha, ele apanha. Lá vendam os seus olhos, batem no rosto dele e zombam dizendo: tu é profeta. Adivinha aí então quem foi que te bateu? E ele não abre a sua boca. E Herodes diz: ele não fala nada, devolve ele para Pilatos. Pilatos que decida o que fazer com ele. E mais uma vez ele volta ao palácio. Pilatos fica indignado. De novo, vocês não resolveram esse assunto ainda? Trouxeram essa conversa de volta? Não há o que fazer com esse homem, ele é inocente. E no último ato, irmãos, para tentar acalmar o ânimo daquela multidão, havia uma tradição na Páscoa de soltar um prisioneiro. Pilatos diz: tragam aqui um prisioneiro. Trouxeram Barrabás, o homem sujo, o pecador, merecedor do que estava passando. Aliás, Barrabás significa filho do pai. Se o nome dele era Jesus mesmo, tinha até um trocadilho ali, né? Vocês querem quem? Vocês querem Jesus, o Filho do Pai? Ou Jesus, o Filho de Deus? E adivinha só, irmãos, o povo escolhe Barrabás. Soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Pilatos vê que não tem jeito. Ele diz: não vou ser cúmplice da morte desse homem. Traz uma bacia aí. Ele lava as mãos. Ele diz: pode açoitar, mas depois faz o que vocês quiserem com ele. Eu lavo as minhas mãos. Pega um chicote de couro, então, amarrado com uns pedaços de ferro na ponta, e começam a chicotear Jesus no tronco, amarrado. E finalmente Jesus é entregue aos judeus. Colocam então uma coroa de espinhos na cabeça dele. Zombam do Senhor, cospem no seu rosto, humilham o mestre. E finalmente, ele tem o seu primeiro encontro com o maior símbolo do cristianismo. Jesus se encontra com a cruz, o Filho de Deus e a cruz. E ele caminha, debilitado, não porque ele era fraco, mas desde a madrugada que ele já vinha apanhando, sendo torturado. Ele apanhou diante de Anás, diante de Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Pilatos de novo. E quando ele é entregue aos judeus e aos guardas romanos, ele apanha mais uma vez. E agora Jesus está quase morto, irmãos. Eu queria fazer um desafio para essa igreja. Eu queria que o Felipe colocasse um louvor aqui na tela. Eu queria que a gente cantasse essa música em uma só voz. Quem conhece esse louvor? Tem mais gente que conhece. Eu sei que você está com sono. Quem conhece esse louvor aí? Levanta a mão. Será que a gente consegue cantar? No 3. 1, 2, 3. Dela aos dias fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus
a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Bem alto agora, igreja. Se eu amo a mensagem da cruz, declara bem alto, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus está morrendo, mas a glória está se aproximando. Pilatos fica na dúvida, o sinédrio começa a maquinar contra Jesus, a multidão zomba, ninguém faz ideia do que está para acontecer, os homens tramam, os céus silenciam, mas aguardando o momento exato, porque a glória de Deus está para ser revelada, igreja. Os discípulos se dispersam como ovelhas sem pastor. Maria com o coração em pedaços, sangrando, chorando aos pés da cruz. Pedro com medo, negando o mestre. Mas eles não sabem ainda que a glória de Deus está para chegar, igreja. A glória de Deus vai romper a escuridão. Os soldados agredindo o Salvador, o corpo dele ferido, o rosto dele desfigurado, na cabeça uma coroa de espinho, mas eles não entendem que a glória de Deus está para se manifestar. Eu já posso ouvir, igreja, a glória de Deus, irmãos. Jesus, irmãos, está enfraquecido, carregando aquela cruz no Gólgota, o sangue escorrendo, os passos dele vacilando. Precisa Simão Sirineu ajudar ele a carregar. A cruz era pesada, mas havia algo maior a caminho, igreja. A glória de Deus está para surgir. O mundo parece vencer, o pecado celebrando,
as trevas rindo, os pregos perfurando as suas mãos, a cruz é erguida entre criminosos, o mundo parece que venceu, o pecado está celebrando, mas você pode ouvir, quem aqui pode ouvir, igreja? A glória de Deus está chegando. Será que a gente errou? Os discípulos perguntam um para o outro. Será que a gente errou em seguir esse homem? Todo mundo triste, todo mundo de cabeça baixa. Os religiosos, os fariseus estão festejando. Nós conseguimos, mas eles ignoram um detalhe eterno. A glória do meu Deus, igreja, está a caminho, irmãos. E ele foi suspenso naquele madeiro. E ele sente a dor da separação. Deus meu, por que me abandonaste? Grita o filho. A terra treme, o céu se fecha, a escuridão toma conta, tudo parece que está perdido. A morte sorri, o inferno festeja. Mas domingo de manhã, irmãos, quando elas chegam no túmulo, a palavra diz que ele já estava vazio. As mulheres olham, mas não encontram corpo nenhum. Não tem mais corpo naquele lugar. Os anjos anunciam, igreja, e eu anuncio para vocês essa noite: ele ressuscitou, ele não está mais aqui, ele reviveu. O vazio agora tem voz, o silêncio foi rompido pela glória, a pedra foi removida, a cruz não é o fim. A glória venceu, irmãos. Agora ele não é mais o crucificado, agora ele é o ressurreto, Luiz. É o rei. Agora não é só o rei dos judeus, não. Ele é o rei dos judeus, é o rei do universo. Ele é o justo, é o santo, é o alfa, é o ômega, é o Senhor da minha vida, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor da história. Agora ele é o ressurreto, ele reina com autoridade. Ele é invencível, é o forte, é o fiel, é o santo, é o justo, é o puro, é o poderoso, igreja. Agora, irmãos, a glória dele ilumina toda a eternidade. Jesus está de pé. Você pode glorificar, não apenas como Redentor, mas como o fundamento da criação, o eixo da existência, o centro de toda a nossa esperança. Incomparável, insubstituível. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse? Esse é o que, igreja? É o Rei da Glória. É o consolo. A mão que ergue o abatido. Se você entrou abatido aqui essa noite, eu creio que o meu Jesus vai te colocar de pé. Ele é refúgio do cansado. Ele é alimento para aquele que está faminto. A luz do vale escuro é o meu Jesus, irmãos. Glorificado. Ele calou o inferno, rompeu as correntes, me lavou do meu pecado, despedaçou o cativeiro, restaurou os quebrados, levou vida para aquele que estava morto. É a herança do órfão, é a chave do saber, o fim do medo. Você entrou aqui com medo? Eu creio que Jesus pode tirar o medo do teu coração essa noite. Inabalável nosso Deus. A graça dele é suficiente para nossa salvação, irmãos. A cruz parecia ser o fim, mas era só o começo da glória de Deus revelada a nós. Por isso, irmãos, por isso, eu posso olhar para o inferno essa noite e perguntar: onde está a morte, a tua vitória?
Você pode perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque a resposta é simples. Você pode levantar a tua mão bem alta assim. A resposta é simples. Jesus ressuscitou, igreja, e vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Ele reina para sempre. Glória a Deus. Vamos louvar, igreja. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Nós vamos louvar. E em meio a esse louvor, irmãos, enquanto o ministério estiver cantando, eu quero te fazer um convite. Se você entrou aqui precisando de algo especial de Deus, eu não preciso saber o que é. Mesmo sem saber o que é, eu sei que o meu Deus tem poder para fazer. Se for a vontade dele, eu creio que você pode sair daqui liberto, curado, transformado. Se você não conhecia essa história, essa palavra, quer entregar a tua vida aos pés de Cristo Jesus. Se você está aqui há tempos, pastor, eu estava aqui, mas eu estava por outros motivos, eu não conhecia esse Cristo que foi pregado. Eu quero entregar minha vida a Ele. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Amém? Pastor, amanhã tem outra? Se depender de mim, todos os cultos, você vai ter essa oportunidade. Mas depende de Deus. É Ele quem sabe. Amém? Dá um passo de fé. Creia. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Não por mim, porque a minha mão é igual à tua. Não tem poder especial nenhum. Nem brilha. Está brilhando por causa do refletor aqui, ó. Mas eu creio que Deus pode me usar essa noite, irmãos. Eu creio que você pode sair daqui abençoado por essa palavra poderosa. Amém? Se você não vier aí do teu lugar, vamos orar. Vamos, se você quiser ficar em pé, sentado, dobrar os teus joelhos, mas vamos ter um momento de oração na presença de Deus. Só com os instrumentos por enquanto.